Uma das principais características que o cristão tem que ter é o autocontrole. Inclusive, Paulo fala isso em 2 Timóteo capítulo 7, ele fala: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Um cristão de verdade tem que ter autocontrole. E pensando nisso, eu quero mostrar pra vocês agora o que é ter esse autocontrole. É bem simples. Por exemplo, aqui tem 4 pão de queijos e porque eu me controlo, eu não vou comer porque eu tô de dieta. Eu não vou comer. Não vou comer. Pão de queijo, eu não vou comer. Isso é autocontrole. Simples. Glória. Não grava isso não. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Tarcísio Amaral, seja bem-vindo para mais um vídeo. Um pão de queijo. Há um tempinho atrás eu perguntei pra vocês 2 perguntinhas bem interessantes no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, é @TarcísioAmaralFilho. Me segue lá que eu posto muita coisa legal lá e interajo bem com vocês, beleza? Beleza! As perguntas que eu fiz no meu Instagram foi: qual é o assunto mais importante do Evangelho e qual foi o assunto que Jesus mais falou? Essas perguntas, apesar de parecerem bem fáceis, poucas pessoas acertaram. Eu vou ler algumas aqui com vocês. A primeira coisa que eu perguntei foi: na sua opinião, qual o assunto mais importante do Evangelho? Muita gente para essa pergunta respondeu Jesus como sendo o assunto mais importante do Evangelho. Veja bem, eu entendi o que vocês querem falar, mas olha, Jesus não é um assunto, Jesus é uma pessoa. Quando eu pergunto qual é o assunto mais importante do Evangelho, você responde Jesus, não faz sentido. Até porque o próprio Jesus não falava dele mesmo. Pouquíssimas vezes ele falou que ele era o Messias. Muito pelo contrário, ele dizia que ele era o Filho do Homem. Então veja, Jesus não era o assunto mais importante do Evangelho. Talvez ele seja a pessoa mais importante do Evangelho. Pode ser, mas o assunto não. Outras respostas foram salvação, graça, amor, arrependimento. Todos esses temas são temas importantíssimos, mas veja bem, nenhum desse tema é tão importante quanto o que eu vou falar, e eu vou te explicar por quê. Antes de responder, eu vou ler a segunda pergunta que eu fiz, que foi: qual foi o assunto que Jesus mais falou no Evangelho? Eu só fiz essa pergunta porque ninguém estava acertando o que eu queria falar e eu queria que vocês chegassem no mesmo ponto que eu, tá ligado? Só que mesmo assim, muita gente não entendeu. Pra essa pergunta, muita gente respondeu também amor, arrependimento, salvação, palavra de Deus. E de novo, veja bem, são coisas importantíssimas, são coisas maravilhosas. Porém, essas coisas não foram nem de longe a coisa que mais Jesus falou e o que ele mais se importou. E olha, eu vou provar na Bíblia tal que eu tô falando, pra galera não ficar falando que eu tô inventando, sei lá. Mas antes de dizer o que Jesus mais falou e com o que ele mais se importava, a gente precisa pensar um pouquinho por que muita gente não sabe isso. Porque vocês entendem que se as nossas prioridades não estão de acordo com Jesus, como é que a gente está imitando ele? A gente não está imitando ele. Se o foco das nossas vidas não é o mesmo de Jesus, o nosso líder não é Jesus. E se o nosso líder não é Jesus, quem é o nosso líder? Quem a gente está seguindo? Muito louco isso, né? Muito! Esse é um dos motivos que, inclusive, ler a Bíblia é tão importante, cara. Ler a Bíblia não é só uma tarefinha que você tem que fazer todos os dias pra não ir pro inferno. Não, mano, ler a Bíblia nos faz lembrar todos os dias quem deve ser a verdadeira referência da nossa vida. Que, inclusive, a maior referência da sua vida não tem que ser seu coach, seu pastor ou seu youtuber favorito. A nossa maior referência de vida tem que ser Jesus. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, pra se lembrar disso. Até pra não acontecer essas coisas, porque a gente diz que segue Jesus, mas não sabe nem o que ele mais falou, qual foi a coisa que ele mais se importou no seu ministério. Mas vamos deixar de bobeira e vamos dizer isso. E eu não vou dizer nada, eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar pra vocês. Abre lá em Mateus capítulo 3. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, então abre lá se você não sabe. E é bem fácil descobrir que assunto é esse, porque Jesus não parava de falar, só falava disso. Então, sem mais delongas, o assunto que Jesus não parava de falar, eu só vou dizer quando você curtir e se inscrever nesse canal. Bora, curte e se inscreve. Tem que curtir. Gente, tá tendo vídeo todo dia aqui, você não vai curtir e se inscrever? Vai lá. Vai! Lembrando de novo que tá tendo vídeo aqui todo dia, segunda e quinta tá tendo a série do livro de Cantares. Lembra que eu prometi e não postei semana passada? Postei ontem o primeiro capítulo da série, beleza? Pouca gente assistiu ontem porque eu postei de madrugada praticamente, mas quando encerrar esse vídeo, vai assistir o vídeo de Cantares que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Show! Agora vamos pro livro, para disso. O primeiro profeta que fala sobre Cristo no Novo Testamento é João Batista. É ele que está lá em Mateus capítulo 3. Ao se referir a Jesus, ele diz uma coisa muito estranha. Olha o que ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como assim? Quando a gente lê essa frase na Bíblia, a gente acha que não é muito importante e deixa pra lá, continua lendo. Eu digo isso porque eu faço muito isso às vezes, tá ligado? Mas quando a gente continua a ler o Evangelho de Mateus, Jesus aparece no capítulo 3, conversa com João Batista, é batizado e no capítulo 4 ele vai pro deserto pra ser tentado pelo diabo. Olha aqui! O diabo tenta Jesus de 3 jeitos e o mais curioso é que a coisa mais importante que o diabo oferece a Jesus como tentação é uma coisa chamada reino. O diabo fala assim: Jesus, se você me ajoelhar eu vou te dar o reino, como se fosse algo muito grande, e a gente também não entende direito, como assim? Mas tá, a gente continua lendo, Jesus logicamente vence essa tentação, Jesus humilha o Satanás. A gente continua lendo, no mesmo capítulo 4 a Bíblia fala que Jesus estava começando a pregar e começando o seu ministério, e ela fala o principal tema da pregação dele.
Você sabe qual era o principal tema? Tá lá em Mateus 4,17. Jesus falou assim: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. De novo esse reino? Meu Deus, toda vez reino dos céus. Vocês estão notando isso? Toda vez Jesus está falando desse tal de reino dos céus. E olha, só está no começo do livro de Mateus. Quando a gente vai para o capítulo 5, Jesus faz o Sermão do Monte, que é um dos mais importantes sermões que ele fez. E a primeira frase desse sermão, qual é? Felizes são os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Meu Deus do céu, de novo esse reino. De novo? Vocês estão começando a notar? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar muita atenção nas repetições. Repetição é a base para você interpretar e entender a Bíblia. Preste atenção sempre nas repetições. Depois disso, ele volta a dizer no versículo 10... Feliz é quem vai ser perseguido, porque é deles o reino do céu, de novo. Depois ele começa a falar como é que são essas pessoas que vivem no reino do céu, que as pessoas têm que ser sal, têm que ser luz. Depois ele vai falar como é que esses cidadãos do reino do céu interpretam a lei de Deus, como eles dão esmolas, como eles oram, como eles jejuam. Inclusive, quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala: repitam comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu reino. Meu Deus do céu, Jesus só fala do reino. Depois disso ele fala que para você vencer a ansiedade, você precisa focar nas coisas do reino, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas, falando sobre ansiedade. Depois ele fala sobre o reino do céu de novo, falando que o reino tem que ser como um grão de mostarda, como um tesouro escondido, como uma rede jogada ao mar. Enfim, mano. É mais que claro, quando a gente lê os evangelhos, que o foco ministerial de Jesus era uma coisa só: reino de Deus. Reino de Deus. Isso é muito louco, mano. Muito louco. Vocês estão impressionados? Porque quando eu descobri isso, eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu descobri isso, eu fiquei surpreso. Eu tomei um susto. Porque a real é que a gente não vê muita galera falando sobre isso por aí. A gente não vê muitas pregações sobre o reino, conferências sobre o reino. A gente não vê isso muito falado, mesmo dentro das igrejas. Eu vejo muito mais assuntos como a cruz, graça, amor, prosperidade, propósito. E, de novo, são assuntos maravilhosos, assuntos importantíssimos que o próprio Jesus falou. Porém, Jesus não deu tanta ênfase a esses assuntos quanto ao reino de Deus. E esse foco de Jesus sobre o reino é até um pouco irônico, porque se você for pensar, muita gente acha que o foco da vida do cristão é se preparar para um reino futuro que vai chegar, é se preparar para ir para o céu. A gente acha que a melhor forma de um cristão viver é se separar de tudo que ele acha que é pecaminoso e se esconder no seu quarto até morrer, que aí você vai para o céu, só no futuro. Bem, a doideira dos evangelhos é que para Jesus não é assim que o cristão deve viver. Para Jesus, a melhor forma de você se preparar para ir para o céu é vivendo a realidade do céu hoje. O melhor jeito de ir para o céu é vivendo tudo que o céu tem hoje. Essa é a doideira do evangelho, essa é a loucura dos evangelhos. E foi isso que os discípulos não entenderam até praticamente Jesus morrer. A melhor forma de eu me preparar para esse reino futuro de Deus que me espera em nome de Jesus é eu viver toda a realidade do reino futuro hoje. Por isso que o cristão não tem que pensar em ficar indo para o céu, ele tem que pensar em viver o céu hoje. Hoje! Mas a pergunta principal é como eu e você fazemos isso? Porque veja bem, eu não gosto de coisa muito filosófica, eu gosto de coisa prática. Então como é que a gente vive realmente o paraíso hoje? Vamos resumir. Resumindo, a coisa mais importante para Jesus era o reino de Deus. E tudo que Jesus fazia no seu ministério era viver essa realidade futura do reino de Deus, do paraíso futuro, hoje, no presente. Como a gente faz isso? Bem simples, bem simples. Toda vez agora que você encontrar um mendigo na rua, ou alguém que está precisando de ajuda, ou alguém que está passando por uma necessidade, você vai fazer uma coisa bem simples, que é lógico. Se você puder, você vai ajudar. Provavelmente essa pessoa pode até te perguntar por que você está ajudando ela, ou por que você faz isso. Quando ela te perguntar, você vai explicar: é o seguinte, minha querida, estou te ajudando porque o reino de Deus chegou para mim e para você agora. E se no futuro ninguém vai passar fome, meu amor, hoje no presente não vai ser diferente, porque através de Cristo Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, o reino dos céus está disponível para todo aquele que crê. Só isso. Você quer outro exemplo? Eu vou dar. Você tem alguma pessoa que você conhece nessa quarentena que está sofrendo de depressão, ansiedade, por causa de tudo isso que está acontecendo no mundo? Perca seu tempo ajudando essa pessoa. Perca seu tempo para que ela fique bem. Talvez essa pessoa te pergunte por que você está fazendo isso. E se ela te perguntar, você vai dizer: meu amor, eu estou fazendo isso porque o reino dos céus chegou. E se no futuro, meu amor, não vai ter nem choro, nem pranto, nem depressão, nem ansiedade, porque o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas, hoje então não vai ser diferente, porque através de Cristo Jesus o reino está presente, ele está disponível para todo aquele que crê. É isso que o cristão devia fazer. É por isso, inclusive, que eu e você devemos pregar o evangelho. Porque eu e você temos que saber que no futuro todo mundo vai conhecer o amor de Deus. No futuro todo mundo vai conhecer Jesus. E se no futuro todo mundo vai conhecer, hoje não vai ser diferente, porque através de Jesus eu posso viver a realidade futura do reino
hoje. É por isso, inclusive, meu amor, que a gente tem que lutar contra o racismo, contra o fascismo, contra o nazismo, contra todas essas ideologias malucas que oprimem nosso próximo. É por isso que a gente tem que lutar por justiça, é por isso que a gente tem que defender os mais fracos, porque nada disso vai existir no paraíso, nada disso vai existir no reino futuro. E se não vai existir no reino futuro, no presente também não vai, irmão. É por isso que Jesus curava os outros, brother. Jesus curava porque no futuro não vai ter doente, então hoje também não vai ter, através dos filhos de Deus. Jesus veio para nos mostrar, veio para jogar na nossa cara que o melhor jeito de ir para o céu não é se escondendo no seu quarto e parando de falar com seus amigos mundanos. O melhor jeito de ir para o céu é viver a realidade futura do céu hoje, através da fé do que Cristo fez na cruz por nós. Nós cristãos não temos que nos preocupar em ir para o céu, a gente tem que se preocupar em trazer o céu para hoje, mano. Por isso, meus amigos, vivam o reino dos céus. Esse vídeo é o mais importante que eu já fiz na minha vida. Vivam o reino, façam tudo olhando para o reino. Tudo que vocês fazem na sua vida tem que passar pela ótica do reino dos céus. Porque sabe quem fazia isso? Jesus. Era isso que Jesus fazia no passado e é isso que Deus quer que vocês façam hoje. Orem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Pois é teu reino, a tua glória, para sempre. Amém, meus irmãos. 1, 2, 3.